Boa tarde. Diretamente da página de Facebook da Porto Ideias. Quero agradecer, uma vez mais, à Ana Paula Rafael, CEO da Dielmar, à Cátia Chiomara, CEO da Chiomara, e a José Manuel Castro, diretor executivo do Modatex. Não necessitariam de apresentações, mas de facto referir que a Dielmar é uma das mais importantes marcas portuguesas na área da confecção e da moda homem. São mais de 50 anos a vestir os homens portugueses. Cátia, apenas digo que vive em Portugal desde os 18 anos, porque não vou falar da idade de uma senhora, e portanto venezuelana de origem, desde os seus 18 anos que vive cá em Portugal, nomeadamente do Porto, e o Centro Modatex, do qual o José Manuel Castro é o diretor executivo, é o Centro de Formação Profissional da Indústria do Vestuário, da Confecção e dos Lanifícios, que tem a sede no Porto desde 2011, tem uma delegação em Lisboa e na Covilhã, e tem polos na Vila das Aves e Barcelos. A ideia hoje aqui é discutirmos um setor fundamental para o país e para a indústria portuguesa, que é o setor da têxtil, do vestuário, da confecção, portanto, tudo um bocadinho, temos aqui representantes para poderem falar desta área. Ficou combinado que quem abria esta primeira ronda de hostilidades ou de conversa com o nosso público era exatamente o José Manuel Castro. Não é a ordem das senhoras primeiro, neste caso foi a ordem dos senhores primeiros, José Manuel Castro. Muito obrigado uma vez mais. Passo-lhe o microfone virtual. Olá, boa tarde a todos. Ana Paula Rafael, a Cátia Chiomara, o Carlos Furtado e aos outros desconhecidos, direi assim, nesse contexto. Sim, se vão juntando aos poucos. Mas boas pessoas, certamente, portanto, neste registro. Agradeço o desafio e confesso que direi aquilo que é normal nestas circunstâncias. Não sei muito bem por onde começar, sobretudo porque tudo está tão mudado neste jogo, tem umas regras que nós não soubemos antes de começar a jogar, e portanto a minha perspectiva inicial, e aguardando que o debate seja bastante profícuo quanto a isso, é um centro de formação é um instrumento, antes de ser a ação, é de reação ao que acontece, é de reação às necessidades, no caso no centro de formação do setor têxtil e vestuário, do que o setor necessita e do que o setor pensa que vai necessitar ao nível das suas exigências. E, portanto, nós, se me permitem, estávamos relativamente bem alinhadinhos, com um certo modo de vida até março deste ano, com um foco cada vez mais intenso nas questões da sustentabilidade, da economia circular, dos novos processos de formação e educação, na motivação e na mobilização de jovens para o revestimento na indústria, a procurar encontrar respostas adequadas às necessidades emergentes no combate, portanto, que era complexo. Portanto, eu acabo já com o passado, deixem-me imaginar, relativamente complexo face à dificuldade de angariação de pessoas para trabalhar no setor e a importância na mobilização que as empresas teriam nisso. E, portanto, estes eram os domínios do nosso plano estratégico, até que está em desenvolvimento, quando fomos confrontados com este acontecimento absolutamente extraordinário da nossa vida. Não é? E, portanto, o que estamos agora a tentar perceber, como todos, nós somos um centro de formação que tem um destino relativamente engraçado neste tempo. Nós temos as atividades letivas presenciais suspensas, que é uma coisa, portanto, tudo o que é feito em contexto do nosso espaço físico e dos nossos equipamentos está suspenso até por determinação legal e tem a ver com as condições, naturalmente, esta emergência sanitária. E, portanto, nós neste espaço de recolhimento estamos a procurar fazer as coisas que nos são possíveis neste momento. E depois darei resposta certamente a alguns das questões certamente pertinentes, que a Ana Paula Rafael, que a Cátia Chiomara vão levantar. Portanto, nós procuramos encontrar formas de, numa certa incredulidade do que estava a acontecer, encontrar mecanismos de formação à distância que dessem algum tipo de resposta imediata e que dessem um sinal que o centro estava vivo, que a questão é também essa. E são experiências absolutamente preliminares, nós não estávamos com a máquina completamente montada. Portanto, esta era a resposta que estamos a encontrar. Estamos a encontrar agora, neste primeiro momento, alguma perspectiva para um certo desconfinamento e como é que nós vamos fazer o reencontro com pessoas que, entretanto, estiveram ausentes do centro e que estão muito marcadas por este momento de medo e de susto, e, portanto, o retorno aos espaços é sempre para reconstruir e, sobretudo,
estamos a ser muito, e o sentido da palavra é no bom sentido, muito pressionados por as novas necessidades das empresas, que estão sobretudo em layoff e em processos de dificuldade económica. E, portanto, aí há um plano e um programa do governo que envolve o Modatex no sentido do seu compromisso enquanto gestão participada e que é, neste momento, horrível do ponto de vista económico, porque é tentar encontrar algumas respostas para alguma sustentação, quer da qualidade, direi, qualidade do ponto de vista técnico e profissional dos trabalhadores que estão na empresa, quer eventualmente intervir de uma forma que é possível, que está legislada na melhoria da sua qualidade de vida através de um acréscimo das remunerações que podem ser associadas a isto. Mas é um programa muito limitado e é de emergência, não é? Deixa-me só terminar, porque eu não quero reparar aqui e são programas com de 88 até 132 horas e que estão agora a ser negociados neste momento. Portanto, é daquelas coisas que começou a semana passada, estamos todos envolvidos a tentar encontrar respostas para isso e vamos encontrá-las, de certeza absoluta. Sim. Eu acho que uma das questões que refere exatamente essa. Estamos todos a correr contra o tempo a tentar encontrar respostas para os problemas que nunca tínhamos conhecido. Ana Paula Rafael, como tem sido o seu dia-a-dia aí em Alcaíns, distrito de Castelo Branco, nesta fase? Olá a todos, olá Zé Castro, olá Cati, olá Carlos Furtado, obrigadíssima por esta oportunidade, é um gosto estar aqui com vocês e com aqueles que têm interesse por estes temas e que se calhar nos estão agora a seguir neste momento online. Eu queria-vos dizer que, em primeiro lugar, e, portanto isto é para descontrair e para deixar aqui um bocadinho, em primeiro lugar, trabalhamos muito mais agora do que trabalhava-nos antes, não é? Eu estou a trabalhar 20 horas por dia, quando antes trabalhava 12, e já me queixava, e queixava-me imenso. Quando trabalhava 12 ou 14 horas, eu fartava-me de queixar, agora já nem me queixo, porque, na verdade, as circunstâncias são tão adversas e é tudo tão novo, que é muito difícil planearmos algo sem estudar bastante, sem perceber bastante, sem planificar, voltar a planificar, rever todas as circunstâncias, porque esta retoma não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque não é uma retoma de uma crise financeira, não é uma retoma de uma crise de consumo, é uma retoma de uma crise pandémica, onde há fatores psicológicos, fatores económicos, fatores sociais, e eu diria que até há um fator muito crítico, com que todos nos vamos debater, e eu já estou a começar a senti-lo, que é o facto das pessoas estarem há 2 meses em casa e começam a ficar, inclusivamente, sem treino de trabalho, e, portanto, sem quase vontade de voltar ao trabalho. E até já há pessoas em que eu sinto, portanto, há aqui uma série de fatores psicológicos, económicos, sociais e financeiros conjugados que tornam isto ainda mais difícil de prever e de perceber como é que nós vamos conseguir fazer a retoma. Nós que temos 400 trabalhadores, não é? E somos muitos, se fôssemos 20, 30, 40, era fácil aceder e conseguir aqui gerir as coisas de outra forma. É extremamente difícil e eu vou aqui deixar algumas notas daquilo que eu gostaria de partilhar sobre a minha experiência pessoal, porque o Zé Castro disse agora e muito bem que estão a tentar encontrar soluções e, portanto, é preciso encontrar soluções, mas eu acho que nesta altura a crise é tão forte em tantas áreas que é preciso atirar ao alvo, porque se perdermos pelo caminho algum tempo e algumas soluções, e se elas não forem, se não atirarmos ao alvo e se não acertarmos, vamos perder muito tempo e se calhar vamos perder ainda mais empresas pelo caminho. Já vão ser perdidas muitas, mas se calhar outras mais se perderão pelo caminho. Eu vou deixar aqui a minha nota sobre aquilo que me parece que é essencial e com que eu me estou a deparar no dia-a-dia relativamente àquilo que o Zé Manuel Castro acabou agora de dizer sobre o pano de fundo da formação e aquilo que ela implica para as empresas, não apenas do ponto de vista formativo e daquilo que é a valorização das pessoas, mas também neste momento aquilo que ela pode ajudar, aquilo que a formação pode ajudar no sentido de também ser aqui uma arma de arremesso, uma arma de alavancagem desta crise e da retoma das empresas. Eu tenho aqui algumas sugestões a fazer para já, que dizem a respeito, primeiro, ao pano de regras que foram definidas, portanto, eu li atentamente a legislação,
E há aquilo que me parece que são as dificuldades que as empresas têm, nomeadamente as do nosso setor e nomeadamente com a nossa dimensão, se queremos fazer retoma. Há aqui alguns fatores que são inibidores de uma retoma que já podia ter sido começada a ser feita e nós sentimos isso na pele. E que eu deixava aqui esta nota de sugestões, não só às entidades governativas como também à Modatex, que podem influenciar e podem tomar as decisões, não é? Nós somos receptáculos destas decisões e apenas as implementamos, que é o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que para se fazer uma retoma na circunstância destas, o layoff, e nós, a maior parte das empresas está em layoff, nós estamos em layoff, a principal razão é pelo facto de termos os nossos clientes fechados em todo o mundo, portanto, desde a Austrália aos Estados Unidos, desde Marrocos até a Irlanda, desde Espanha e Portugal. Temos a maior parte dos nossos clientes fechados, agora há alguns com alguma vontade de abrir, as pessoas estão todas, nós já abrimos as nossas lojas de rua, portanto, estamos cheios de vontade de trabalhar e cheios de vontade de abrir e cheios de vontade de estar, como é que vai ser esta nova fase da nossa vida empresarial. Mas pronto, há naturalmente algumas reservas, algumas dificuldades, mesmo a própria adaptação das pessoas, como é que as pessoas vão lidar com circunstâncias de saúde dentro de uma loja, mesmo tomando todas as precauções com máscara, com desinfetante, com tudo isso, mas como é que elas vão tocar na roupa, como é que elas vão experimentar a roupa, como é que elas vão... O que é que vai acontecer no dia-a-dia destas empresas? Como é que as pessoas vão comportar? Que receios é que vai haver? O que é possível fazer e não? Porque nós não podemos apenas falar em máscaras e desinfetante. Temos depois outras coisas para além disso. E, portanto, isso ainda é algo que eu penso que vamos todos começar a perceber agora, que é o comportamento. Como é que o comportamento do consumidor se vai fazer em face de uma circunstância normal numa loja de rua ou numa loja normal. Em segundo lugar, eu queria aqui dizer que este layoff, naturalmente, eu deixava aqui uma nota que é o seguinte: nós estamos em layoff, eu não estou em layoff, estou a trabalhar desde o primeiro dia, aliás ainda não parei de trabalhar e agora trabalho mais, como já referi, e também trabalho aos sábados e aos domingos. Eu já nem sei se é feriado, se é sábado, nós continuamos sempre a trabalhar ininterruptamente, porque é preciso planearmos o futuro e não sabemos como. Então, isto consome muito mais tempo do que nós soubéssemos fazer as coisas, não é? Portanto, a mim está-me a consumir bastante tempo. E a nossa equipa também é uma aprendizagem global para todos, porque nunca estivemos assim. É uma aprendizagem, acho que também é positivo nós sermos capazes de aprender a lidar com estas adversidades e a tentar sair um bocadinho fora da caixa daquilo que era a nossa rotina. Mas aquilo que eu queria deixar aqui é o seguinte: era muito mais interessante para uma empresa, por exemplo, como a Dialmar, que o layoff significasse para as pessoas, uma vez que a empresa está a pagar 1/3 da massa salarial e a segurança social 2/3, que as pessoas estivessem a trabalhar 1/3, no mínimo 1/3. Porquê? Que estivessem a trabalhar em condições normais, mas que fosse um apelo para as pessoas trabalharem. Eu não consigo que as pessoas trabalhem, porque os sindicatos também não permitem que as pessoas trabalhem, porque criou-se uma nota de que as pessoas nem estão de férias, nem estão a trabalhar, portanto estamos em layoff, ainda ninguém sabe muito bem o que é, e as pessoas estão em casa, quer dizer, não estão a fazer nada, e é difícil. Quando uma empresa quer fazer uma retoma, a empresa tem que retomar aos poucos, não pode amanhã estalar os dedos e já cá está. Não é um clique. É impossível. E, portanto, devia haver aqui uma definição do que é layoff, porque para mim layoff é ir trabalhando, é trabalhar. Para mim layoff é trabalhar. Agora, numas circunstâncias que têm a ver com este circuito, porque há muitas formas de layoff, há muitas questões relacionadas com o layoff. Há empresas que têm layoff porque não têm encomendas, há empresas que têm layoff ao longo do tempo, essa figura existe, ela foi adaptada agora a uma circunstância de pandemia. E, portanto, eu acho que nós devíamos todos consciencializarmos e desde as empresas, os empresários, aos trabalhadores, aos próprios sindicatos, que encontrassem uma forma interessante e de parceria de entender este layoff, que é: nós não vamos conseguir abrir a empresa de um dia para o outro, estalando os dedos, então nós temos que aqui evoluir, mas para evoluir temos que estar em conjunto e ter meios de o fazer. E esses meios de o fazer é ter as pessoas disponíveis para trabalhar e para testar o que vamos fazer. Eu sem testar nada, confesso que não sei como é que vou fazer. Eu não vou abrir uma linha de produção com 220 pessoas ao mesmo tempo. Portanto, eu terei que abrir uma linha de produção certamente com 20, depois 30, depois 40, depois 60, depois 120, e eu estou agora a dar um exemplo, quer dizer, mas não vou atrever a abrir uma linha de produção amanhã, porque o governo decretou, com 220 pessoas, não vou fazê-lo. Portanto, eu tenho que ter condições e tenho que ter instrumentos de gestão, e quando eu digo gestão, é gestão do layoff, e quando digo gestão do layoff, é estarmos todos em sintonia, empresários, trabalhadores e sindicatos,
para conseguirmos fazer esta retoma, testando as melhores formas, as melhores práticas, as melhores soluções, porque, por exemplo, eu dou este exemplo da Dialmar. Nós, neste momento, não temos encomendas do nosso core, do nosso comércio normal e, portanto, do nosso comércio natural, do nosso produto natural. Fatos, casacos e calças não o temos, não é? No entanto, temos a possibilidade de fazer máscaras, eu já estive a fazer moldes, testes, um shooting de máscaras, mas não tem ninguém que as faça. Eu já estive a fazer isso com 3 ou 4 pessoas, mas não vai lá ninguém fazer máscaras. Eu já tenho encomendas de milhões de máscaras, mas os meus trabalhadores não vão, o sindicato diz que estamos em layoff e não podemos trabalhar. Mas eu também não tenho encomendas firmes e a certeza de que vamos ter agora milhões de máscaras todos os dias para fazer e todos os meses para fazer. Portanto, eu tenho que testar isto, mas como é que eu testo se eu não tenho meios para isso? Portanto, eu estou parada, a empresa está completamente parada, certo? Portanto, isto é a primeira questão que eu queria deixar aqui como nota para quem está a tomar decisões e para quem está a criar os instrumentos para que esta retoma se possa fazer e, naturalmente, que setor a setor há de haver diferenças. Eu estou aqui a pôr a experiência do meu setor. Claro. Estou aqui a pôr esta experiência porque acho que é importante, eu própria fui uma das primeiras pessoas a dizer que queremos trabalhar, temos condições para trabalhar, mas vamos a isto. Segunda questão, nós, neste momento, há um processo de reconversão possível das empresas de confecções, neste momento, em toda a área têxtil, para acudirmos às necessidades do país. Primeiro já passou 1 mês e meio, portanto, já devíamos ter acudido há 1 mês atrás, mas não nos organizámos para isso. Segundo, há agora, portanto, o próprio governo tomou medidas para que as empresas possam até ser apoiadas nessa reconversão. Nós estamos interessados em fazer isso, como é óbvio, mas eu pergunto assim, mas vale a pena as empresas fazerem este esforço e o próprio Estado, com o dinheiro dos cidadãos, fazerem este esforço de investir mais de 35 milhões para produzirmos este tipo de equipamentos, mas depois termos a concorrência, continuamos a ter a concorrência da China ou do Vietnã, ou de onde seja de onde. Vale a pena, deixa-me só terminar porque isto responde a Deixa-me só terminar, vale a pena, eu deixo a questão aqui para depois discutirmos todos. Exatamente, exatamente. Se nós estamos depois a concorrer com economias que colocam aqui de forma livre e sem impactos ao nível da taxação de produtos que são 7 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, 200 vezes mais baratos e têm fatores de produção mais baratos que os nossos, vale a pena estarmos a gastar este dinheiro e fazer isso. Eu quero crer que vale a pena, mas não há mais medidas do que estas, só há medidas para colocar 35 milhões à disposição das empresas para fazer isso, ou depois vai haver medidas para que estas empresas possam fazer este investimento, é dinheiro dos cidadãos, reconverterem-se e depois terem mercado e não perderem tudo, passado 2 ou 3 meses, ou 4 meses, ou 6 meses. Eu deixo esta questão também para discutirmos aqui, que acho que é uma questão relevante neste contexto. Fundamental. Sobre a formação, é a minha terceira questão. Sobre a formação, e é mais dirigida aqui ao Zé Manuel Castro, sei que não é o Zé Manuel Castro que definiu e que fez as regras da formação no apoio ao layoff, é um parceiro, a Modatex é um parceiro da Dialmar há muito tempo, é o melhor parceiro que a Dialmar já teve nesta matéria, portanto posso dizer... Eu deixo aqui este testemunho porque é o único parceiro de formação efetiva e real que vale a pena ter, portanto é a Modatex. E daí eu, para além de estarmos em parceria, para além de estarmos em parceria sistemática, vale a pena trabalhar com esta instituição, mas acho que estamos todos no mesmo barco, que é o seguinte, nós neste momento, se quisermos fazer a formação em layoff, eu tenho 400 pessoas, eu posso pôr X pessoas em formação, mas essas pessoas, se eu as colocar em formação, primeiro, tenho limitações, quer seja em número de horas, quer seja em número de pessoas, e se eu puser o efetivo que eu puser tem que estar até ao final 1 mês em formação. As pessoas precisam de formação, nem sempre o quadro formativo que nós temos ao dispor é o melhor, primeiro. Aquilo é uma lista, é um menu, é como no restaurante, eu vou ao menu e só posso escolher aquela comida. Eu quando vou às pizzarias, eles dão um menu de pizzas e depois dizem que eu posso comprar a pizza. Ainda posso ter uma coisa ali não, eu tenho que me dirigir àquele menu. E eu acho que aquele menu não responde às necessidades verdadeiras das empresas, primeiro. Segundo, eu tenho uma limitação de tempo, se eu tiver amanhã uma encomenda, se eu agora puser 100 pessoas em formação, e se eu tiver uma encomenda daqui a 2 semanas, que eu não sei o que é que vai acontecer, nem nós sabemos,
Eu, como tenho as pessoas em formação, não posso tirá-las de formação para as pôr a trabalhar e a trabalhar naquela invenção. Das duas, uma. Ou compro de um lado ou compro do outro. Portanto, eu acho que nós temos que ser mais aderentes à realidade e perceber que nós temos todos é que encontrar formas de retomar e de ganhar calo e criarmos um esforço comum para que a economia comece a funcionar e o país comece a ganhar dinheiro e as empresas também, e as pessoas possam ter os salários rapidamente pagos pelas empresas, e não pelo Estado Social. Portanto, eu deixava estas questões aqui para discutirmos, se vocês têm. Sim. Não, são discussões interessantíssimas para termos aqui. Ana Paula, foi ótima a sua intervenção aqui. Aquilo que era uma intervenção inicial deixou uma série de problemas para de facto aqui. Não é? Eu estou a partilhar o que sinto. Claro, não, eu acho que estamos todos a partilhar o que sentimos e, de facto, estamos todos a viver uma época em que, dia a dia, nos deparamos com situações novas que nós estávamos habituados, e eu acho que essa... em cada um no seu negócio vai sentindo essa dificuldade. Cátia, como é que tem sido esta época Covid e como é que espera a época pós-Covid? Imagino que esteja também com um ritmo de trabalho menor. Como é que tem passado este tempo? Bem, olá a todos, ao universo todo que nos está a ver. Ora bem, a minha realidade é bastante diferente da Ana Paula, essencialmente pela dimensão. Sou uma empresa pequena. Conseguem-me ouvir bem? Consigo. Eu sei que há um ruído de fundo. A Cátia tem que falar um bocadinho mais alto, se faz favor. Ok, não sei. Não tenho aqui nenhum ruído parasita, mas provavelmente existe. Muito bem. Como eu dizia, a minha realidade é bastante diferente da Ana Paula, essencialmente pela dimensão da empresa. A minha empresa é uma empresa familiar, uma microempresa. Somos, neste momento, 4 pessoas. Portanto, gestionar isto é completamente diferente da gestão que tem que ser feita pela Ana Paula, que no fundo está numa dimensão bastante maior, mas mesmo assim não é considerada, ainda penso eu, considerada uma média empresa. Não é? No meu caso, a gestão mais difícil é o facto de, tanto eu como o meu marido, trabalharmos na empresa, portanto, os dois dependemos da empresa, os dois dependemos da performance que a empresa possa ter. E, neste momento, a performance é zero. Obviamente, não há encomendas, tudo começou muito mais cedo em outros países. Nós temos showrooms, por exemplo, em Milão, em Hong Kong, em Tóquio, e todos eles sentiram um abalo antes do que nós, portanto já desde aí vem a falha, vem essa falta de encomendas. Algumas empresas, como a Ana Paula no fundo estava a dizer, conseguiram reinventar-se, conseguiram reinventar a sua produção para fazer EPIs, para fazer máscaras, equipamento de proteção, mas não é o caso de todas, na verdade. Foram algumas, mas essas algumas no universo da indústria têxtil continuam a ser muito, muito poucas. Portanto, ainda... E depois temos o que a Ana Paula disse, e a seguir, quer dizer, isto esperemos nós, felizmente não irá durar para sempre. A intensidade e a necessidade deste tipo de material não será para sempre, portanto é algo muito efímero, esperemos nós. O que é que vai acontecer? Este período em vácuo, este período também ocasionou uma falta de ligação com alguns clientes já existentes e o facto de que alguns desapareceram ou desaparecerão com certeza absoluta. Portanto, estamos aqui todos a tentar de facto encontrar. Há aqui duas realidades e este foi um bocadinho o desafio quando foi pensado, digamos, este nosso painel, que eram dois desafios completamente diferentes. Nós tínhamos, quando eu falei com o José Manuel Castro e digamos que pensamos numa Dielmar com 400 trabalhadores e numa Cátia Chiomara com os tais 4, são duas realidades, mas são duas realidades do qual o mundo têxtil é fértil. E, portanto, é aquilo que a sociedade portuguesa e o mundo empresarial português é feito de empresas como a Dielmar, com 400 trabalhadores e com as dificuldades que a Ana Paula referiu do layoff, e do seu caso, com uma empresa
e que é hoje a discussão que também está em cima da mesa, nomeadamente dos layoffs dos sócios-gerentes, de como enquadrar, porque são efetivamente massa, digamos, trabalhadora Sim, no fundo parece que não trabalhamos, somos gerentes de empresa e por isso não trabalhamos, não temos trabalho algum. Não só clube, mas trabalho muito mais, não é? Não temos o facto horário, trabalhamos sempre, o tempo inteiro, e também temos uma preocupação muito maior, mas mesmo assim não somos abrangidos. Esta questão, eu posso só pedir-te fazer aqui uma experiência. Cátia, pode momentaneamente desligar o seu micro, só para tentar perceber. Sim, de onde é que vem este ruído? De onde é que vem este ruído? Não era preciso sair. Mas era a Cátia. É a Cátia. Cátia, tente desligar o momentaneamente. Se calhar é um telemóvel, é qualquer coisa que tem ligado, não? Se calhar é melhor desligar o telemóvel. Cátia, ia-lhe pedir, eu acho que pode ser um problema qualquer de som, ia-lhe pedir que só ligasse o seu micro quando falasse. Porque era de facto, é o seu micro, Cátia, e portanto, quando só liga o microfone quando falar, se não se importa, porque de facto está aqui com uma interferência. Deves ter uma interferência do telemóvel, porque quando temos o telemóvel... Estou a tentar retirar todos os telemóveis que estão aqui na sala. Pois é isso, deve ser. Os telemóveis interferem brutalmente. Há 3 e pode ser isso, não sei. Pois, momentaneamente faça desliga o micro, só quando falar é que liga o micro, pode ser? Pronto, muito obrigado. Desculpe lá este silenciar, não estou a querer silenciar a voz da Cátia, estou só a tentar silenciar este ruído de fundo que sentíamos. Zé Manuel Castro, a Ana Paula Rafael e a Cátia Xiomara deixaram aqui, de facto, vários pontos para nós discutirmos daquilo que é a realidade. Eu confesso que partilho de uma grande preocupação da Ana Paula Rafael, e por isso é que eu, quando falou dos custos de produção e começou a falar daquilo que são... aquilo que é a concorrência que existe quer no mercado têxtil, quer noutros mercados, e não é só no têxtil, poderíamos passar para o mercado do calçado ou passar mesmo para a alimentação, de mercados que têm custos de produção muito diferentes daquilo que são os nossos, e os têxteis sofremos. A formação, os têxteis, o layoff, onde é que quer, porque o José Manuel Castro aparece aqui um bocadinho com esse papel, o que é que isto tudo lhe parece para o futuro do setor têxtil? Eu sei que depois a Ana Paula e a Cátia querem falar de 2 temas que eu tenho em cima da mesa, que é as marcas e a importância das marcas nos têxteis, mas de momento o que é que podemos resolver neste problema de curto prazo e de acertar o alvo, como dizia a Ana Paula? Sim, isso por acaso é uma bela metáfora. Há uma história interessante contada, como de costume, que aquele humor japonês, que é um imperador que passeava e que encontrava uma série de alvos com a seta lá precisamente no centro. E pá, é a 5ª vez que passa por o alvo, ele repete, este homem é extraordinário, este atirador, de facto. E os acompanhantes, eu não sei qual é a relação que se tem com os imperadores agora da China, desculpem, do Japão, mas era muito reverente. E alguém terá dito que era um idiota que andava a fazer aquilo, não é? E... ao 10º alvo ele resolve, não, eu quero conhecer este homem extraordinário. Não vale a pena. É um idiota. É um idiota porquê? Porque ele atira a seta primeiro e depois desenha o alvo em torno da seta, não é? Tira o alvo, agora brincando um bocado com esta questão. E concordo absolutamente com a Ana Paula, temos que atirar a seta. Temos que e depois avaliar o seu percurso, e se ele ser ao lado, às vezes construímos os alvos em torno de uma seta que atiramos. Mas antes... não posso deixar de agradecer a referência que fez elogiosa ao Modatex, que muito me honra. Esse é o nosso... não é isso que nós... não é gostar de ouvir isso, isto é admirável, mas também quero retorquir, se me permite. E há coisas que às vezes também têm que ser ditas antes, e as respostas do Carlos Furtado. É que muitas vezes, nesta discussão sobre indústrias tradicionais, e falo concretamente do têxtil, esquece do papel civilizacional fundamental que estas indústrias têm em certas regiões do país, na retenção das pessoas, e portanto neste não os puxar para esta faixa de 10 km ou 15 que acompanham o nosso litoral, e portanto o papel absolutamente extraordinário que tem na permanência das comunidades locais, e no caso concreto da Dialmar, que já tenho a oportunidade de conhecer e contactar algumas vezes, não tantas quanto eu gostaria, mas o problema de Porto à Covilhã ainda vai sempre... A Covilhã não, até Alcaíns. Ainda vai... Está fora do radar, está fora do circuito. Às vezes é mais a culpa de ser diretor de uma casa que é grande. Mas é o papel que a indústria têxtil teve e tem na afirmação do papel social e da importância das mulheres e da gestão orçamental
que resulta para uma família de ter uma mulher trabalhadora. E isto às vezes dá-se de barato estas questões, mas isto é muitíssimo importante. É um ganho civilizacional extraordinário, mas que tende a ser mal percebido quando se quer falar disto como se fosse uma coisa de outra natureza. Não, é muito importante. E indo concretamente a duas das questões, e depois acrescentando algumas minhas, é claro que as questões que a Ana Paula coloca sobre a questão do layoff, cuja formulação jurídica eu também estou a interpretar, porque nós vamos com o layoff agora numa segunda onda. O primeiro foi o layoff para esse apoio às empresas em situação de não trabalho, praticamente, e nós agora estamos a levar com a possibilidade de conceber um plano extraordinário de formação. Eu agora espero não entrar em terrenos perigosos. Na sua origem, o modelo de formação, de facto, permite que se aproximem daquilo que a Ana Paula Rafael disse, que é as pessoas ganharem reconciliarem-se. Primeiro que, de facto, já agora vale a pena, eu também estou a tentar perceber as normas, por exemplo, da DGS, como é que é regressar a uma formação presencial numa empresa, não é? Porque se lerem exatamente as normas que são estabelecidas para as escolas, eu não acho que, mantendo a distância social de segurança e mantendo a higienização dos postos de trabalho e mantendo a necessidade das máscaras e uns etc. que aí vêm juntos, nós, apesar de tudo, temos que ter alguma regulação que também não estamos muito ainda preparados para isso tudo, mas temos que a fazer desse ponto de vista. Perdemos aqui. E nesse caso tem razão, não é? Na formação profissional, que está muito formatada de acordo com o conjunto de padrões, e de estilos, a formação também, podendo permitir... Isto hoje estamos aqui perdemos de vez em quando, perdemos o som do José Manuel Castro. Mas até agora há pouco não, curioso é só agora quando ele está a falar. Deve ser um boicote da pandemia. É um boicote pandémico também. Ora, José Manuel... não. Estamos aqui... Estamos a perdê-lo. Eu tenho que vir agora? Não, já não está. Ora, fale, só favor. Peço desculpa, mas... Olá. Posso começar? Pode recomeçar. Vamos ver se o seu da net lhe dá net outra vez. Eu acho que já investiguei isto, acho que há um santo para a internet, que é Santo Isidoro de Sevilha. Podemos ter que apelar a ele da nossa crença. Bem, neste contexto, eu estava a referir, vou tentar às vezes falar lentamente, porque mesmo que saia o pipo agarreado e assim um bocado em mostra, consegue-se perceber alguma coisa. De facto, o layoff, conforme está a ser concebido nesta altura, e eu estou a aplicar a leitura legal, a leitura formal do documento, ele de facto encaixa em algumas questões que a Ana Paula referiu, sobretudo, parte da formação é enquadrada num módulos que já estão pré-concebidos e, portanto, é tentar encontrar os mais adaptados. Para algumas questões que falou, eles existem. Claro que mesmo que as pessoas tenham formação já em costura, é possível, desde que não estejam certificados nessa ciência, começar com a iniciação à costura, é possível fazer alguns exercícios com tecido, é possível fazer confecção de peças, é possível, eventualmente, até porque há aqui uma formação que pode ser fora deste pronto a vestir, se me permite a expressão têxtil aqui neste caso, que é, e temos caso concreto, eventualmente a preparação e a montagem de peças específicas. Portanto, há aqui, sendo verdade, tudo que a Ana Paula disse, e, portanto, eles estão num percurso de formação e, em teoria, formal e legal, eles estão a fazer formação, e, portanto, não entram em lógicas do processo produtivo da empresa, o que pode ser estranho, portanto, eles estão a testar, a trabalhar com algum conjunto de materiais que, eventualmente, podem ser usados, e não sei se, por exemplo, já agora neste contexto, se a Dialmar tiver um projeto social ou de intervenção social, algum daqueles produtos podem e devem ser feitos nesse contexto e são, basicamente, não podem visar diretamente o lucro económico, porque estão a ser feitos num contexto muito apoiado. É a lei que o diz, não sou eu que o estou a impor desta forma. E, portanto, é possível essa aproximação gradual aos contextos de trabalho, havendo certamente as questões que já levantaram também, que é as pessoas, para além da acomodação, o regresso ao contexto de trabalho é um regresso que vai ser difícil. Desse ponto de vista, difícil porque tem que ter confiança no espaço, difícil porque tem que se sentir seguros. Nós estamos há 1 mês e meio nisto. Há 1 mês e meio... e os telejornais não duram 2 horas e meia, porque sabem que há pessoas que estão a ver telejornal durante 2 horas e meia, não é? E, portanto, a questão é, temos uma hipérbole de informação que nos incomoda, a todos, não é? E, portanto, e causa alguma... E, portanto, esta leitura do terror, do medo, e quando eu agora sigo o raciocínio, se me permite, e agora da minha própria leitura, portanto, sim, é possível
genericamente preparar as pessoas para o desempenho das funções de hoje e daquelas da amanhã, mas de uma forma curta, vamos lá ver, em 88 horas ou 132, usando a expressão bíblica, não se fazem muitos milagres. Eventualmente, alguém que tenha poder os faria. Mas neste caso não é possível. Portanto, há questão de uma adaptação e muita da formação pode ser feita fora desse tal catálogo. E, portanto, é imaginar qual é o que é que é o desenho que pode ser, sendo de facto verdadeiro que isto não é processo produtivo ainda. É feito na empresa, tem até um custo acrescido para a empresa, elétrico, já agora vamos falar, nós estamos com um baixíssimo consumo elétrico nesta altura, e é porque as empresas estão fechadas, porque nós estamos todos, não é? Sobretudo, peço desculpa, sobretudo na formação presencial. A Ana Paula falou alguns contextos do que falou e nós estamos a testar isso, desde que haja condições de igualdade para todos e a acessibilidade aos meios de formação à distância é importante, não é? Já que se faz e as pessoas não terem computador em casa, não têm formas de comunicação, mas toda essa articulação com as questões e que estamos também a ver com as questões de que podem ser relevantes para uma empresa num certo domínio, não é no sentido produtivo específico. Desde as línguas estrangeiras, a questão do novo marketing digital, as questões do comércio eletrónico, portanto, isso é tudo modo de trabalho. Não é resposta imediata para o retorno, não estou também aqui a tentar dourar uma pílula quando ela não existe, mas eu acho, e agora falo da minha própria experiência enquanto, vou pôr aspas na palavra, especialistas destes domínios, e este também podia ser, e é interessante como tenho ouvido isso, pelo menos naquilo que a Ana Paula e a Cátia também levantou. Este podia ser o momento para experimentar algumas coisas novas, sabe? Podia ser, neste tempo de alguma liberdade, que temos até conseguir o ajuste a novos meios, e portanto, podíamos trabalhar claramente coisas ligadas com a saúde e o bem-estar, foi isso que disse. Portanto, nós temos muitas ideias feitas sobre o que é possível e não é possível, e elas foram muito acentuadas por este hiper-exagero de comunicação. As questões da cidadania, da participação, portanto, tudo o que está a acontecer e que nos rodeia, podiam ser trabalhadas e discutidas. Uma literacia sobre os médias era importante, porque as pessoas têm fontes de informação que todos sabemos, e o Carlos é que é o especialista disto, né? Estão claramente numa overdose de meios comunicacionais e tem que saber escolher e decidir e não propagar para fake news e tudo que anda por aí a voar. Portanto, nós podíamos ter uma conjugação feliz, e ainda podemos lá ter, nós estamos no início deste processo para algumas coisas, havendo todo interesse em que muitas das empresas acelerem, em conjugar formações de caráter profissional com formações de caráter, algumas competências chaves e críticas para os novos tempos, que eles serão sempre novos. Tomáramos nós que regressássemos a uma normalidade de março, mas não regressaremos, não é? Mesmo na gestão de algum tipo de procedimento. Desculpa, nada, não. Eu estava, porque de facto essa era uma das questões que se tem falado muito e que se tem discutido em diversos setores, nomeadamente no turismo, que também é uma alavanca importante da nossa economia, se de facto encontramos aqui uma oportunidade para fazer coisas diferentes, como o José Manuel Castro referia bem, ou seja, muitas vezes nestes momentos de alguma indefinição e quando nós paramos de fazer aquilo a que estamos habituados, vamos ter que fazer algo novo e algo diferente. Cátia, só consegue pensar algo diferente que possa lançar, digamos, nos próximos tempos, que seja isso uma forma diferente de encarar o têxtil e a sua atividade? É assim, é certo que o momento em que vivemos não é o mais inspirador, mas realmente, por outro lado, coloca-nos desafios ouvem muito mal. Tem um ruído de fundo, há uma ligação sua que de facto parece quase um aspirador. Pode eventualmente ser do próprio. Pode ser mesmo do seu tarefa, do microfone. Não é portátil, é computador, provavelmente seja por isso. Está aí com um problema qualquer. Mas dizia, Cátia, que este não é um momento inspirador, mas... Não é, de facto. Mas, por outro lado, também estes momentos mais obscuros nos levam a pensar em tudo de uma forma diferente. E sim, acho que temos que reavaliar a forma em que trabalhamos, porque também vai ser diferente a forma em que se vai comprar. As pessoas vão comprar, Cátia, de forma muito mal. Muito mal. É que de vez em quando então, o som aumenta, o ruído aumenta bastante. De facto, eu não sei se está num computador... Sim. E não dá para tirar as experimentações auriculares que às vezes vem daqui, não é? Eu já tenho aqui, mas já tenho. É a caixa que está de facto em muito mau estado e de vez em quando aumenta o barulho. Parece
Cátia, eu vou tentar ver aqui o microfone. Está bem, eu vou passar. Passa se calhar para a Ana Paula. Passo para a Ana Paula, pode pôr em silêncio, se não se importa, o seu micro, desculpe lá, e tentar trocar. De facto, há ali uma interferência grande no microfone da Cátia. Ana Paula, este é um momento de pensar fazer diferente daquilo que se fez durante... presumo que não queira continuar a fazer batas e máscaras, que queira voltar a fazer fatos e a vestir bem os homens. Estamos ansiosíssimos por voltar a fazer aquilo que gostamos, não é? Aquilo que é a nossa paixão, não é? Sobretudo voltar aquilo que é a moda, e a moda naquilo que nós percepcionamos que é a moda com prestígio, é a moda do Made in Portugal, é a moda de uma marca nacional, e continuarmos a fazer a trajetória que tínhamos iniciado e a nossa estratégia, que era continuar a levar Portugal ao mundo. E isto leva-nos ao mundo das marcas, não é? O que é que nós somos, o que é que Portugal é, o que é que Portugal quer ser no mundo das marcas, e agora vemos que as empresas portuguesas, eu sou uma acérrima defensora das marcas, fui eu que criei a marca de Almar e, portanto, no ano de 1999, com o mesmo nome da empresa, mas fui eu que criei na altura a marca, e criei-a num pressuposto de que o controle da cadeia de distribuição junto daquilo que hoje se chama o B2C é fundamental, e, portanto, as empresas portuguesas que sempre se distanciaram disto e desta estratégia, deste objetivo, que é o objetivo mais importante, não é? E onde a Cati se colocou, que tem uma marca, não é? E outras empresas que se colocaram. A verdade é que nós não temos tido em Portugal uma estratégia sobre muscular marcas portuguesas, criar marcas portuguesas, construir. Temos agora um Made in Portugal muito forte, curiosamente, e, portanto, temos vindo a construí-lo. Eu diria que não é propriamente a nossa estratégia, mas é a estratégia do mundo que o vai construindo. Foi o mundo com a sua insegurança que construiu a segurança do turismo português. São os portugueses e a afabilidade dos portugueses, a gastronomia portuguesa, aquilo que cada um faz no seu dia-a-dia, construiu, na verdade, um turismo fortíssimo, a imagem de Portugal muito forte, mas também foram o Facebook, também foram as low cost. Não foi nenhuma estratégia portuguesa, quer dizer, não foi nenhuma estratégia muito elaborada que o fez, mas foi um conjunto de fatores que se reuniram num momento ideal e, portanto, de uma forma ideal, e que construíram tudo isto. E nós agora temos é que tirar todos os partidos, já que antes não fomos capazes, mas que nos foi colocado aos pés esta sintomatologia fantástica. É um momento, há alguns anos a esta parte, de sabermos aproveitar isto. E eu acho que ainda não fomos capazes, acho que tirando a área do turismo, verdadeiramente, o resto não, porque se formos ver a margem líquida que fica nas empresas portuguesas, em qualquer um dos setores onde atuamos, excluindo as empresas tecnológicas, e muitas delas não são portuguesas, como sabemos, essa margem não está associada ao produtor, portanto ela está associada depois, sim, a quem tem marcas, a quem controla a cadeia de distribuição, etc. Isto em vários setores, não vale a pena agora estarmos a dizer uma coisa que todos conhecemos, não vou agora estar aqui a particularizar nada, porque conhecemos todos. E, portanto, eu penso que neste momento, também graças ao facto dos portugueses também serem pessoas extremamente afáveis e extremamente conciliadas e resilientes, com muitas vezes o fado que Portugal tem tido, não é? E quando eu digo o fado, não é a música, é mesmo o fado, embora a música também o verse. A verdade é que Portugal consegue ter uma capacidade e uma resiliência de adaptação fora do comum, e é novamente visível nesta pandemia, e aquilo que eu verifico é que a todos os níveis, até um bocadinho exagerado, acho eu, nós temos sido um país muito bem comportado e também temos chegado a soluções que muitos outros não conseguiram. Agora, tirando partido de tudo isto, não é? Eu acho que está na hora de haver... Eu sou uma acérrima defensora de parcerias colaborativas. Eu acho que ninguém sozinho consegue fazer nada. E, portanto, acho que as parcerias colaborativas têm obrigação, e os portugueses têm obrigação, a começar em quem dá o exemplo, que é o próprio Estado, as próprias instituições, criarem, então, instrumentos, mecanismos, mas que direcionem. Eu não estou a dizer que forcem, mas que direcionem, que obriguem. Eu, por exemplo, eu sou
uma acérrima defensora de que não pode haver duas associações no setor do têxtil e confecções, tem que haver só uma. Eu sou acérrima defensora que não pode haver um Portugal Fashion e um Moda Lisboa. Tem que haver só um, porque o país é pequeno e os meios são curtos e, portanto, nós todos temos que saber tirar partido da sinergia e das capacidades e competências que o país tem, mas quando investimos atiramos ao alvo. Eu volto a frisar isto porque, para mim, esta é a questão fulcral. E, portanto, não podemos estar sistematicamente a divagar, a divergir, enfim, a criar aqui situações de andarmos sistematicamente em testes, não é? Nós temos que atirar ao alvo no teste, é aquilo, mas pensarmos primeiro, planearmos, nós não planeamos. E, portanto, viu-se agora também nesta pandemia que não planeámos, por exemplo, a capacidade que a indústria têxtil e de confecções podia ter tido em acorrer às necessidades do país, e eu não vi nenhuma das associações setoriais, nem vi mesmo a própria Direção-Geral de Saúde, a criar aqui um organismo centralizador e de concertação e planeamento desta atividade e pôr todas as empresas de confecções e têxtil a trabalhar sem estarmos a importar milhões da China. Nós importámos o Covid e também importamos as máscaras para resolver o Covid. Quer dizer, acho que estas coisas são aquelas que nos fazem falta e que está na hora de nós sermos capazes de uma forma corajosa, não é? E frontalmente, esquecermos interesses individuais, de instituições, empresariais, políticas, etc. E de percebermos que só vamos sair disto e o país só retoma e os portugueses só voltam a ter uma qualidade de vida aceitável se os portugueses, e quando eu digo portugueses é o Estado, somos todos, é o Estado, são as instituições, são as empresas, são os funcionários públicos, são os trabalhadores, são os sindicatos, somos todos, consigam olhar para o país de uma forma planeada e dizer o que é que vamos fazer. E não estarmos aqui agarrados a circunstâncias legislativas de pessoas que muitas vezes nem conhecem a realidade e em que ficamos todos agrilhoados, não fazemos nada, mas estamos a ver passar comboios, não é? Porque há outros que estão a fazer. Não é? E ainda por cima, a nossa economia vai passar por um processo ainda mais duro, que é o facto de nós vamos ter que competir e a atividade empresarial vai ter que competir com empresas de outros países, em que o financiamento às empresas e à retoma é muito mais forte, porque também tem outras condições que nós não temos. E, portanto, tem outros meios que Portugal também não tem. Portanto, até por isso mesmo, faz todo sentido que haja aqui uma aliança muito forte, numa estratégia muito bem planeada, porque os meios são muito curtos e vamos ter que voltar a competir com quem tem mais capacidade e mais meios que nós. E, portanto, eu acho que os portugueses merecem que haja este planeamento de todas as instituições. Eu muitas vezes, e deixo aqui este apelo, eu muitas vezes com a empresa tenho que ser enfiar a empresa numa camisa de forças, para ver se cabe lá dentro em algum apoio, em alguma coisa. Até agora não temos um único apoio de um banco, portanto estou aqui à vontade para dizer, porque é verdade. Eu tenho lá um mapa que tem lá mais de 30 papéis, que eles já nos pediram, estamos a trabalhar aqui para o papel. Pronto, portanto, quer dizer, há aqui coisas que, se não querem apoiar, digam que não querem apoiar. Agora não podemos andar aqui sempre a produzir papel e sem deixar de fazer outras coisas. Portanto, nós temos que pensar de forma clara e objetiva o que é que Portugal vai fazer, o que é que temos que fazer, o que é que o próprio setor pode fazer. Já nem é o que é que vai fazer, o que é que pode fazer, porque o setor pode fazer. O setor é forte, já demonstrou que é resiliente, já demonstrou que foi capaz de virar o país. Não foi só o setor do turismo, mas o setor do têxtil e do calçado já o fez. Mas agora vamos olhar para o que existe, para a realidade, dizer assim, meus amigos, andamos a brincar até agora, de agora para a frente, vamos fazer coisas a sério. E vamos fazer coisas sérias para o país. Parece que ficamos só nós dois à conversa e, portanto... Pois foi. Tenho que me dar o seu número de telefone que eu preciso falar consigo a seguir. Não me dá aqui, mas dá-me depois. Eu partilho no chat ou já a seguir também. Ok. Não, mas seguindo agora numa lógica mais aberta, enquanto não temos mais companhia, e as suas palavras e o seu raciocínio, que, olá, Cátia, estamos todos sozinhos agora aqui. Ok. Pronto. E acho que faz todo sentido, para mim, pelo menos, enquanto português, vou seguir o raciocínio da Ana Paula Rafael, de facto, este tipo de releitura da nossa relação de Portugalidade, porque é uma questão que passa muito por aí. Nós, às vezes, temos alguma... E agora que está a acontecer, às vezes até parece, acho eu, que vejo algumas coisas temerosas que isto esteja a ser verdade, ou seja, que estamos a acatar as coisas, que coisas, infelizmente, temos já mais de milhares de mortos, mas do ponto de vista da nossa
nosso combate a este inimigo invisível está a correr bem, quer dizer, quando a gente compara com os indicadores dos outros, está, por muita leitura que haja aí de uma série de eminentes, agora, investigadores das mais variadas coisas, que há sempre em qualquer domínio, esta coisa está a correr bem. Desse ponto de vista, e portanto, aquilo que a Ana Paula disse, relativamente a uma leitura regressando ao Portugal, ao que é português, ao Portugal é bom, e o que Portugal faz. Eu, na relação às associações, estou relativamente comprometido, já que tenho as duas representadas no meu Conselho de Administração, tenho até 3, que é também a dos edifícios, mas essa é mais transversal. Mas nesse contexto, apelar claramente ao consumo português, ao consumo português. O turismo vai fazer de certeza absoluta, já percebemos isto. Como vai ser possível esta lógica de apoio que nós estamos a ver com momentos de solidariedade extraordinários, emocionantes quase, e que nos dão a ideia que, de facto, há mais pessoas justas que aquelas que nós imaginamos, de facto. São escondidas, são aquela parte sã e invisível da nossa sociedade e que nesta altura aparece. E, portanto, não é por esses, mas fazer uma afirmação desta lógica do consumo do que é português e da vantagem e do bom que é consumir em Portugal, eu acho que para muitas questões seria fundamental para muitas áreas, não é? A formação entra aí só num registro mais parcimonioso e complementar do que nós fazemos, e falo-nos certamente, mas gostei de ouvir, se me permite, que a Ana Paula citou muito bem neste contexto. Este é o tempo de afirmarmos esta questão de sermos portugueses, sem nenhuma lógica conservadora, ou agora destes novos movimentos de extremação de raça que anda para aí, que não tem nada a ver com isso, tem a ver com o sentido da oportunidade dos contextos em que vivemos e que fomos postos à prova, todos. E até só terminar esta questão, e de facto a Ana Paula referiu e a Cátia também está neste movimento, certamente todo o movimento que se fez de desenvolvimento da indústria é papel certamente das associações, mas é de personagens extraordinários que se aguentaram, que reinventaram, que retomaram os processos, que remaram contra as correntes, que ajudaram a apagar algumas cicatrizes que a sociedade portuguesa tinha de uma certa indústria têxtil, num certo momento histórico que não é este agora, e portanto se permitem, mas sigam os líderes, né? Fiquem com eles. Fiquem com eles. Vou saudar o regresso da Cátia, agora sem o facto. Agora, mas agora a Cátia. Mas acho que congelei, conseguem ouvir? Isto hoje, de facto, são uma série de descobertas e é os desafios diários. Temos a Cátia congelada, mas Cátia, pelo menos, de facto, tem havido vários memes que circulam nas redes sociais desta multiplicidade de conversas em que todos nós entramos, em que há um meme em que é uma imagem e que cai e ele está atrás a ver uma cerveja. Não sei se alguém viu esse. E, portanto, não sei se a Cátia pôs uma fotografia, mas eu penso que está aí. Cátia, é o momento de podermos afirmar também mais uma vez as marcas portuguesas e de fazer aqui perante uma dificuldade que encontramos, ser uma oportunidade, transformá-la numa oportunidade. Cátia não está cá decididamente. Temos a Cátia congelada. Ana Paula, é uma oportunidade. Deixa-me só, Ana, sim. A Cátia deve estar furiosa. Coitada. Mas estamos a ouvir a Cátia. Estamos a ouvi-la. Está aí. Conseguem ouvir-me? Conseguimos ouvir perfeitamente. Conseguem ouvir-me? Sou congelada. Perfeito. Mas isso foi porque se calhar a Cátia foi ao frigorífico buscar uma cerveja e olha. Exato. Eu fiquei lá. Bom, menos me ouvem, vá lá. Bem, eu perdi parte um bocadinho, porque com esta questão de tentar pôr o micro a funcionar, perdi-me, mas ouvi a Ana Paula falar realmente desta importância das marcas. Eu lembro-me que uma das questões era realmente até que ponto não devíamos fazer mais, criar mais marcas. Não penso que seja o caso, acho que não é propriamente em criar mais, mas em dar um apoio mais real e mais consistente àquelas que já desbravaram algum caminho e que tentaram, em certa medida, dar-se a conhecer, essencialmente lá fora. E temos que encontrar uma forma realmente forte de o fazer, ou seja, mais concertada, não tão, lá está, não com um alvo, ou melhor, com um alvo e não com 10 ou 20 alvos ao mesmo tempo. Portanto, tentar perceber exatamente o que é que se pode fazer. Sim.
Sim, força, Cátia. Assim, relativamente àquilo que eu acho que fiquei um bocado a meio, no que dizia, no reinventar-nos um bocadinho, eu acho que sim, é necessário. Já o era antes de tudo isto acontecer, porque já existia uma mudança no consumidor, na forma de comprar e um paradigma muito grande, até que ponto realmente a compra online é mais bem sucedida que a compra física, até que ponto uma influencer tem mais impacto do que, por exemplo, utilizar o modelo normal de comunicação através de uma manequim, se o fast fashion tem mais força ou se o slow fashion vai começar a ganhar terreno. Tudo isto criou muitos paradigmas no consumidor, já mesmo antes de tudo isto acontecer. Eu acho que agora esses paradigmas reforçam-se ainda mais e nós temos que, de facto, pensar numa forma diferente de produzir. E nós, de facto, somos conhecidos por termos, a Ana Paula mencionou isso, o nosso made in Portugal já tem uma força muitíssimo grande, mas o nosso design português ainda não o tem. Eu acho que aliar essas duas fases do setor têxtil é importantíssimo. Hoje em dia, ainda mais, porque é o design que vai diferenciar, que vai introduzir o elemento diferenciador nesta qualidade que nós já temos, mas que, infelizmente, também outros países já conseguem ter. Portanto, e se calhar a preços mais competitivos. Portanto, nós temos que ainda somar a isto a nossa capacidade inventiva, que felizmente é muita, é diversa, somos muitos, existem muitos designers, temos qualidades, temos capacidades. O Modatex é um grande criador de todos nós, e não só nesta área mais criativa, mas também na área técnica, que é importantíssima e que se tem perdido muito em termos de profissionais. Realmente tem havido uma perda muito grande neste setor técnico, essencialmente da confecção. Ana Paula fez aí uma ligeira mudança. Exatamente. Tinha mudado. Eu estava aqui a ouvir atentamente a Cátia. E esta última parte em que ela mencionou, eu também gostaria de dizer alguma coisa sobre isto. Se me for permitido. Sim, claro, não, é completamente permitido. Pronto, eu primeiro queria apenas aqui esclarecer que a minha postura relativamente a marcas não é deixar de fora aquelas que já existem, é muscular aquelas que já existem, mas ajudar a criar outras novas, porque Portugal não pode ter meia dúzia de marcas, tem que ter muitas, porque ao ter muitas tem uma capacidade de arrastar todos os outros setores que estão à volta delas e, portanto, nós temos que olhar para aquelas que já existem, temos que lhe dar músculo, porque essas que terão músculo são aquelas que vão arrastar outras, mas depois temos que também saber investir noutras, não é? Porque é importante, eu costumo dar este exemplo às minhas filhas, é muito bom ser rico entre ricos, mas muito mal ser rico entre pobres, portanto, eu acho que é preferível que Portugal pondere a solução de ter uma economia rica em marcas, porque vai ter certamente o retorno desse investimento e, sobretudo, vai criar condições para que o mercado lá fora, sobretudo na internacionalização, seja cada vez mais forte. E, portanto, isso é aquilo que me mobiliza sempre quando estou nestes debates e em que acredito de uma forma objetiva e muito clara, e sou uma acérrima defensora. Relativamente àquilo que a Cátia acabou de falar também, no que concerne ao facto desta, e considerando também aquilo que o José Manuel Castro disse há pouco, que é um setor, a confecções e têxtil, tem sido um setor que tem tido uma resiliência e uma capacidade grande do ponto de vista da sua trajetória em tempos de crise e em reinvenção em momentos críticos e, inclusive, ser este setor um setor de apoio sistemático ao país, porque também é ele que envolve uma estabilidade social muito forte pelo número de trabalhadores que alberga e, portanto, a quem dá suporte social, e a tranquilidade social é um fator determinante também na construção da economia de um país, não é? E naquilo que nós estamos a fazer, nós também precisamos que o país tenha tranquilidade social, sobretudo,
Mas não pode ser a partir de um Estado Social, porque o Estado Social tem limites, somos nós, tem que ser a partir das empresas. As empresas, eu costumo dizer para as pessoas com quem normalmente falo, que muitas vezes estão um pouco desligadas destas questões, que são as empresas, é o funcionamento das empresas que cria o Estado Social e que paga o Estado Social. Porque o dinheiro não cai do céu, não está pendurado nas laranjeiras, não se colhe tipo maçãs nem laranjas, portanto tem que haver alguém que o crie, e quem cria a capacidade e a capacitação de um país economicamente ser viável são as empresas que pagam salários, que pagam impostos, a pessoas que têm os seus salários e fazem consumo e pagam impostos, e por outro lado que mobilizam as pessoas para fazer consumo do dinheiro, e as próprias empresas também fazem para mobilizar a banca, etc. Portanto, tudo começa, a cascata começa, o cimo da pirâmide chama-se empresas e o fundo da pirâmide chama-se Estado, não é? É aquilo que vai escorrendo das empresas para o Estado. E, portanto, se nós não tivermos esta noção de construção social e de construção da economia, nós estamos a leste daquilo que é necessário fazer. E daí nós temos que olhar para as empresas de uma forma muito objetiva e pensar que empresas é que nós queremos, que consumo é que nós fazemos e o que é que vamos muscular. E vamos muscular, naturalmente, empresas portuguesas que produzam em Portugal com portugueses, não é? Porque senão não vamos dar a volta tão depressa. E eu comungo totalmente daquilo que disse o José Manuel Castro, que é temos que pensar muito bem na forma como vamos alimentar o consumo português e como vamos olhar para o país e para as empresas portuguesas. Relativamente à formação, às áreas de músculo das empresas, sobretudo o setor têxtil e confecção, eu já disse isto várias vezes e aproveito aqui o momento também para dizer, e peço ajuda ao José Manuel Castro sobre isso, porque nós temos uma dificuldade imensa, enorme, em termos profissionais qualificados para esta indústria. Enorme. Primeiro, não há tempo para os formar nas próprias indústrias, elas próprias não têm meios para o fazer. Por outro lado, elas não estão a ser formadas, mesmo até pela Maldivex. Eu já fiz até aqui há muito pouco tempo, há uns 3 ou 4 meses, já não recordo, onde eu citava um conjunto de áreas que não estão a ser neste momento formadas, portanto estão em autêntico desaparecimento, como sejam modelistas, como sejam técnicos de CAD, ligados à área da confecção, como sejam gestores de corte, de áreas-chave nas empresas de confecções e têxtil, como sejam, inclusive, hoje temos imensos designers de moda, eu peço desculpa, Cátia, isto não é nenhuma questão, não é desvalorizar nada, temos muitas escolas, temos imensas escolas, ainda bem que as temos, mas nós precisamos de outros profissionais qualificados em outras matérias que não sejam apenas designers de moda, porque depois temos muitos designers de moda, mas depois não temos gestores de produto, não temos modelistas, não temos técnicos de CAD, não temos chefias de enquadramento, temos imensos, por exemplo, é uma coisa que não há. Nós queremos um colaborador na área de tempos e métodos, temos que o formar, mas depois demora imenso tempo, a empresa tem que pagar a formação e tem que pagar a pessoa que não tem formação. Quer dizer, mas também não há no mercado essa formação, quer dizer, é muito difícil encontrar, e depois as empresas portuguesas hoje, infelizmente, como há poucos técnicos, andamos aqui a tentar captar essas pessoas e estamos a elevar, quer dizer, para estes técnicos é bom, como é óbvio, estamos a elevar a bolsa, a bolsa de transações estão a ter aqui um movimento elevatório enorme, eu não vejo mal nisso, vejo péssimo, é que depois há sempre alguém que fica descalço. Há sempre uma empresa, um colega que fica descalço. Isto é crítico, não é? Portanto, eu apelava aqui, não podemos andar a fazer cursos a metro. Eu não estou a fazer nenhuma crítica à moda tech, estou a fazer uma crítica geral ao sistema formativo. Nós não podemos estar sistematicamente a formar pessoas que não tenham uma interligação objetiva e real com o mundo de trabalho. Posso pegar que se ainda estou a tempo? A Cátia tem-nos feito aqui uma companhia, vai tentando, coitada, entre o telemóvel... Um crédito enorme. Mas como já a Cátia tinha levantado esta questão, e agora a Ana Paula levantou muito bem, eu gostava de reforçar essa questão, porque ela é verdadeira, não é? Nós tivemos um período... E é curioso, não sei se isto se repete da mesma natureza, comparamos muitas vezes... Está a ser comparado o impacto da crise em 2008, 2011 com esta agora. De facto, em 2010, 2011, a indústria têxtil explodiu e com exigências de formação Maldivex extraordinárias, que de facto, quando tudo remava num certo sentido, era a indústria têxtil a contratar, a desenvolver ativamente um conjunto de exigências que nos ajudaram bastante na revolução. Agora é o José Manuel Castro que está aqui com dificuldades de som. Vai deixar... Isto hoje, Ana Paula... É apelar outra vez
ao Santo Isidoro de Sevilha. É o Santo Isidoro de Sevilha. Eu estou no interior, o interior normalmente não tem nada, mas desta vez choveu. Desta vez não, surpreende sem dúvida nenhuma. Ana Paula, através... Não temos Covid, e não temos Covid aqui e temos uma boa net, pronto. Só vantagens. Venham cá para o interior. Eu já estou compreensível nesta altura? Já. Tá. Já. Ok. Estava a retomar, bem, retomo agora. Nós, de facto, o confronto que nos coloca a Ana Paula e muitas empresas é absolutamente mais que legítimo. É a sua obrigação, então, enquanto empresas, de apelar ao centro de formação para a qualificação daqueles recursos que são mais necessários e que estão na nossa origem, na nossa base. De facto, o que nós assistimos até março, isto vai ser interessante pôr esta questão nesse sentido, é que, de facto, tínhamos muito pouca pressão da procura. Nós tínhamos que inventar soluções que era ao nível da pressão do mercado de emprego, que estava baixíssima, e, portanto, nós não encontramos soluções, era da procura, e, portanto, nós não podemos fazer cursos com pessoas que não o procuram. A questão não é o centro não ter a capacidade, é não tinha procura mesmo. E temos um confronto que não é para o nosso discurso de hoje, mas que, de facto, o Modatex e outros centros de formação como o Modatex, digamos, só conseguem chegar à população, digamos, depois dela sair do sistema educativo. E, portanto, nós não temos intervenção, se calhar logo no início, ou quando seria possível, a nível de percursos, exceto um ou outro, a partir do 9º ano. Portanto, nós só trabalhamos com adultos a partir de um certo momento da sua escolarização. E, de facto, é verdade. De facto, os nossos aliados maiores, as empresas, e eram, de facto, às vezes era quase chocante estar a confrontar as pessoas e os candidatos aos cursos de formação com possibilidades de trabalho muito interessantes, com estabilidade, com continuidade, 14 meses de salários elevados e nada. E as pessoas não se mobilizavam para isso. E não conseguimos cortar este ciclo vicioso. Vai acontecer uma coisa diferente e não sabemos se esta capacidade de resposta vai a tempo ainda. Não é preciso ser um adivinho ou ter grande bola de cristal à minha frente para perceber que a pressão das pessoas desempregadas, a partir de uma certa altura, junho, julho, agosto, vai ser avassaladora. Portanto, sobre os centros de emprego e sobre os centros de formação. Portanto, por uma causa infeliz, no mínimo direi isso, temos uma pressão enorme da procura e vamos tentar canalizá-la para essas questões. Veremos, e eu espero que a coisa corra bem, esperando assim, que vamos ainda a tempo de cobrir as necessidades das empresas. Como a Ana Paula disse, isto também demora. Um curso com alguma qualificação na área da modulação demora pelo menos um ano, não é? E na área do CAD, que é um suporte complementar, acrescentamos mais algum. E, portanto, isto agora corresponde, por um lado, e tem que ser dito, a uma necessidade importantíssima das pessoas que é retornarem a um contexto de trabalho, porque, de facto, o desemprego vai ser uma realidade que já está a ser, a 9,7%, porque eu percebi hoje, e, portanto, estamos para indicadores que nunca tivemos, e, portanto, vamos ter pressão disso. Vamos precisar, se me permitem, de retrabalhar outra vez este sentido quase da modernidade do setor têxtil, e precisamos das empresas que nos ajudem nesta perspectiva de gerir as ofertas de formação. Eventualmente, teremos que ir buscar formadores às empresas, porque já até nós próprios estamos com algumas limitações, porque de facto também não abundam, mas no meio do terreno tortuoso e deste caminho de pedra que estamos a percorrer, infelizmente, mas com uma causa que pode ter um resultado muito interessante do ponto de vista social também e para as pessoas, é promover o aumento de qualificação nestas áreas críticas que a Cátia já referiu e a Ana Paula também referiu, pela pressão da procura. E nós, até agora, não era, sabemos isto e não tenho que estar aqui a dar nenhuma desculpa, está nos nossos planos estratégicos a formação nestes setores intermédios é da maior urgência, mas de facto não conseguimos fomentar a procura. E por muitas coisas que a gente fizesse, inventasse, e também andávamos aí pelos influencers, mas regressar a este setor de trabalho é uma coisa muito complicada, muito complicada porque as pessoas construíram certos mitos que são falsos. O mito é aquilo que não é nada que se torna tudo, não é? E este mito que se construiu muitas das sobre as profissões e o setor está completamente desenraizado da realidade. A realidade, para muitas pessoas, a realidade é um emprego com direitos e regalias, é um emprego com estabilidade, é um emprego em ambiente tecnológico já muito sofisticado, e este tipo de discurso vamos ter que o reconstruir outra vez. Mas eu digo, infelizmente vem assim, mas pronto, mas encontremos respostas felizes nesta pressão que nos vai sobrevir certamente, porque esta questão que falamos agora, eu peço desculpa, e para não estar a gastar muito do vosso tempo e da vossa paciência, mas esta pressão que vamos ter, apesar de tudo, neste retorno do plano de layoff e dos planos extraordinários, vai ser de curta duração. Sim. Isto, à medida que se vai prolongando o layoff, nós vamos tendo de fazer algum tipo de atividade.
e depois vamos virar para dentro de casa e a questão vai ser pressão. É claro que os melhores resultados que tivemos foi quando tivemos uma participação ativa das empresas nos planos de formação, como sabem. Portanto, parte da nossa formação é feita dentro da empresa, veremos que e permite à empresa, logo, das razões, ter quase que o trabalhador em teste, se for uma coisa, e mais do que isso, e dar-nos mais valias extraordinárias que têm a ver com a cultura da empresa, e que nós somos uma cultura de formação e um centro de formação exigente, com equipamentos que eu acho que são mais que os necessários para aquilo, mas precisamos de uma componente empresarial que só formação em contexto de empresa. Isso tivemos muito bem treinado em 2011, 2012 e 2013, e depois começou a abrandar a procura e as coisas que estão citadas até agora. Portanto, no meio deste, como em tudo, que às vezes se costuma dizer, há de um problema, vem uma boa solução, mas é um problema real. É um problema real, aquele que de facto todos estamos a debater. A Cátia está com outro problema de som, nós estamos aqui num chat privado e a Cátia diz de facto que não consegue entrar. Desta nossa conversa que vai com 1h10, eu tinha-lhes pedido para 1 hora e portanto vamos aqui já um bocadinho para além daquilo que eu tinha pedido, mas de facto aquilo que se percebe é que nós estávamos num carrossel e indo buscar um bocadinho atrás a imagem há pouco da Ana Paula Rafael, quando falava que de facto havia aqui a importância das empresas, havia aqui a importância, digamos, das empresas trabalharem para que todo o sistema, para que não seja só um sistema social, mas seja o nosso sistema social faz parte das empresas. Eu tenho usado um pouco uma figura que é que nós estávamos num carrossel e íamos andando e de repente o carrossel parou e todos nós caímos. E agora vamos ter que todos voltar para a girafa em que estávamos, para o cavalinho em que estávamos, para a roda que girava e todos ganharmos confiança para voltar a pôr o carrossel em andamento. Aproveitar estes tempos para ter uma formação, para termos mais qualidade e para darmos robustez às marcas, são, eu acho que aquilo que hoje, daqui desta nossa conversa, fica. Eu sou um otimista irritante, como acho que há alguns que são apelidados assim. Eu muitas vezes não sei se sou um irrealista, mas eu acredito que, de facto, nós portugueses temos capacidade de dar a volta a estes problemas. Este é um problema grande com que nos debatemos hoje e que, infelizmente, vamos ter que encontrar as soluções com as empresas, com a formação, com as empresas de 400 trabalhadores, como é a Delmar, com as empresas de 4 trabalhadores, como é a da Cátia, com todos os portugueses. E uma coisa interessante que a Ana Paula Rafael disse há pouco, é importante que as empresas e os trabalhadores percebam que os trabalhadores percebam que fazem parte de uma empresa, que as instituições percebam que os trabalhadores são importantes, mas que as empresas a trabalhar sem empresas a trabalhar não há trabalhadores. Eu acho que foi a principal mensagem que a Ana Paula Rafael hoje quis deixar ficar vamos encontrar as soluções. Sem empresas não há economia. Sem empresas não há economia. Sem empresas não há economia. Precisamos todos uns dos outros e de encontrarmos aqui a nossa forma de trabalhar. Eu vou agradecer a todos os que estiveram a acompanhar esta nossa transmissão. Pedir desculpa à Cátia, que de facto acabou por ser uma presença silenciosa neste... Desejar a todos que de facto atravessemos da melhor forma esta era pandémica, que retomemos com confiança o nosso dia-a-dia. Eu, como vem por trás de mim, no outro dia perguntavam-me se eu tinha em casa um canto que já tinha transformado no meu escritório. Não, este é o meu escritório, que é quase a minha casa, onde eu passo aqui muitas horas a tentar, de facto, darmos a volta a tudo isto. Ana Paula Rafael, muito obrigado. Cátia Xiomara, muito obrigado. José Manuel Castro, muito obrigado. A todos aqueles que nos seguiram no Facebook e que vão poder continuar a ver o vídeo ao longo destes dias, muito obrigado. Para a semana teremos outra conversa na Porto Ideias. Aos 4 ficaremos aqui um pouco mais, depois das câmaras desligadas, e poderemos falar um pouco entre nós. Muito obrigado e até uma próxima.